Boa noite. O livro que temos estudado, e essa é a sexta mensagem em Eclesiastes, ele foi escrito aproximadamente 1000 anos antes de Jesus. E uma das coisas que mais me impressiona nele, e eu não sou o único a dizer isso, é a sua contemporaneidade. As questões que o autor lida são também questões que nós lidamos hoje. Por exemplo, ainda que não me seja um questionamento diário, diversas vezes na minha vida, especialmente na adolescência e na juventude, eu me perguntei, por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Se não todos vocês, a maioria de vocês já pensou nessas perguntas. Alguns tiveram crises por não tê-las respondido, ou pelo menos não ter clareza na resposta delas. Vocês já pensaram por que em 10 trilhões de planetas no universo nunca encontraram vida além do planeta Terra? O que nos faz tão especiais? Será que existimos por uma mera improbabilidade matemática? Considerando o princípio antrópico, ou seja, as condições necessárias para a vida humana na Terra, a chance de existir vida aqui já foi calculada em 10 elevado a menos 149. É impressionante que existamos. Esse número, estatisticamente falando, é igual a dizer que é impossível existir vida aqui. Ainda assim, como bem sabemos, existe. E enquanto vocês ficam olhando para esses números aí nessa tela e talvez contando a quantidade de zeros, se eu acertei ou não, eu quero deixar um pouco mais claro o que eu disse a respeito de princípio antrópico. Vida no planeta Terra só existe porque nós temos diversos fatores perfeitamente ajustados para existir vida aqui. Por exemplo, a constituição da nossa atmosfera, a porcentagem de nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono são precisas. Falando ainda da nossa atmosfera, além disso, se a nossa camada, essa atmosfera não nos protegesse contra os raios ultravioletas, também não poderia ter vida aqui. Outro ponto é a respeito da temperatura que nós temos no planeta Terra. Se nós estivéssemos um pouquinho mais próximo do Sol, ou um pouquinho mais distante do Sol, também não haveria vida. Ou seria muito quente, ou seria muito frio. O campo magnético, ele nos protege contra os ventos solares. A água em forma líquida. Sem a água nesse estado, não haveria diversas reações químicas que são necessárias para várias funções biológicas. São muitos os detalhes, e se somente um deles estivesse fora dessa condição perfeita, então não haveria vida aqui. No entanto, e mais uma vez, existe vida aqui. E se sabemos que ela existe dessa forma, ainda mais agora, pensando nessas coisas. Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Será que existe um Deus que cuida de todos esses detalhes para que eu exista? E se Ele existe, será que Ele é todo poderoso? E se for, por que esse mundo está tão caótico? Para alguns, essa é a pergunta de $1 milhão, e que, de certa forma, ela está sendo respondida pelo autor de Eclesiastes, que, inclusive, já nos ensinou. No capítulo 3, versículo 11, está escrito, Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Ou seja, se o mundo está como vemos, não são as mãos do Criador que estão sujas. A culpa de como as coisas estão não é de Deus. Ele fez tudo apropriado, Ele fez tudo numa sintonia fina, perfeita. Como dizem algumas versões portuguesas nesse mesmo versículo, Ele fez tudo
formoso. E olha como esse mesmo versículo termina. Mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Deus criou esse mundo sem problema algum, mas um dia nós pecamos contra Ele, e o mundo que nos acolhia como a coroa da criação, começou a gemer. O nosso pecado foi tão grave, que afetou o funcionamento desse mundo, a ponto dele começar a gerar dificuldades para a nossa própria existência. Antes, tínhamos um jardim com tudo que nós precisávamos para viver. Depois do pecado, se tornou cansativo produzir algo para comer. O que os nossos primeiros pais fizeram, ainda é algo que frequentemente fazemos. Pecamos contra o Senhor. Que apesar de tudo isso, que apesar da bagunça cósmica que criamos, Ele não perdeu as rédeas da história. Por Ele ser todo-poderoso, na verdade, Ele usa tudo o que aconteceu e tudo o que acontece para que os nossos olhos o vejam e então nós o temamos. Salomão escreveu: o propósito de Deus é que as pessoas o temam. Essa é a resposta de $1 milhão. E se você não entendeu, eu vou repetir a pergunta e vou repetir a resposta. A pergunta é: se existe um Deus perfeito e todo-poderoso, por que é que esse mundo está tão caótico? E a resposta: o mundo está tão caótico porque não conseguimos ver que a bagunça que tem nele, na verdade, é uma organização divina pós-pecado. Deus fez tudo no seu lugar e no devido tempo. Tudo ainda funciona conforme o plano de Deus. Infelizmente, nós não conseguimos entender plenamente a criação e nem o tempo de Deus. Tudo que existe e como existe servem para chamar a nossa atenção para Deus com o objetivo que nós o temamos. Afinal de contas, Ele é a única pessoa capaz de transformar o nosso sentimento, o nosso senso de eternidade em realidade. Somente Ele é capaz de nos possibilitar a vida plena, a vida eterna, a vida com significado, a vida com propósito perene. Sem Deus, nós continuaremos olhando para esse mundo como se ele fosse um monte de sucata jogado aleatoriamente no canto de um quarto, quando na verdade ele é um monte de circunstâncias que, quando observadas do ângulo correto, nós vemos a mão de Deus e, consequentemente, entendemos o propósito pelo qual nós existimos. Sem Deus, é impossível percebemos que não existe qualquer coisa que façamos capaz de nos dar satisfação nesse mundo. Que nada do que temos consegue nos dar satisfação plena. Sem Deus, como diz Salomão, debaixo do sol, nós nunca conseguiremos diferenciar a verdade da mentira. Ou o sangue do ketchup. Na minha infância, eu assinava a Folha de São Paulo. E os quadrinhos, as tirinhas do Níquel Náusea eram uma das minhas favoritas. E aqui, nessa tem, no primeiro quadrinho, o morceguinho chegando e diz: prove um sangue delicioso, bem vermelho, denso, adocicado. E o ratinho: bah, você mordeu um tubo de ketchup. Vamos orar para que Deus nos dê o discernimento que precisamos para identificar em nossos dias o que Salomão identificou nos dias dele e serve para que nós consigamos viver mais próximos do propósito pelo qual existimos nesse mundo. Senhor, obrigado por estarmos juntos, obrigado pela Tua palavra que nos guia, que nos orienta, que nos dá o norte, Pai, mas não somente isso, que nos mostra Jesus Cristo, que ilumina os nossos passos e a nossa consciência para que enxergamos as coisas como elas verdadeiramente são.
Que hoje nós possamos ver, Pai, mais um pouco daquilo que o Senhor tem para nos mostrar por meio do livro de Eclesiastes. E que tudo isso, Pai, sirva para que nós saiamos daqui desafiados por ela, pela Tua palavra, a viver de acordo com o Teu propósito. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós começamos o capítulo 4 de Eclesiastes, mas o assunto que ele vai tratar, ele já foi pincelado no capítulo 3, quando ele comentou sobre as ações entre pessoas de poder na sociedade. Quando ele disse que nos lugares que deveriam haver justiça, havia injustiça. Vejam, capítulo 3, versículo 16. Observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Esse mundo é caótico. Esse mundo é imperfeito. Nesse mundo há muita injustiça. Mas qual deve ser a nossa postura diante dessa realidade? Se somos nós, a Igreja de Jesus Cristo, que tem o conhecimento que coloca Deus no poema da história, na equação da vida, como devemos pensar sobre isso e como devemos proceder? Salomão retratou da seguinte forma a realidade da sua época, que não é assim tão diferente da nossa. Capítulo 4, versículo 1. De novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores e não há quem os console. No Brasil, estamos acostumados com um triste quadro político corrupto e que mais olha para si mesmo do que para o povo, que não sabe o que fazer para gerar mudança. As necessidades da população só são supridas quando se encontram com uma agenda política de manutenção do poder ou de benefícios pessoais dos governantes. Mesmo quando vemos alguém de bom caráter se engajando no poder, nós já imaginamos que ele será engolido pela máquina política. E daí, de novo, nada muda. O povo continua chorando e aqueles que deveriam nos ajudar continuam a engordar e fazer da sua posição privilegiada e de poder um reino de falsas promessas e proteção para os opressores. Não foram poucas as vezes que eu escutei que projetos no quadro político só caminham se parte do dinheiro para a execução desses projetos foi destinada para benefícios dos próprios políticos. Por isso, diz Salomão, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois este ainda tem que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Queridos, a injustiça ela pode ser muito pior do que a própria morte. Injustiças marcam o pior da história humana. O racismo, a escravidão, as torturas, os abusos contra crianças e mulheres, os genocídios. Como você se sente ao se lembrar do Holocausto, quando a Alemanha nazista assassinou mais de 5 milhões de pessoas? Trazendo para mais próximo do nosso tempo, em 1994, o que você pensa sobre aquelas mortes em Ruanda? 800 mil pessoas. Ou se você quiser um pouquinho mais longe da nossa história, no século XIII, quando Gengis Khan matou 40 milhões de pessoas. Há muita injustiça nesse mundo. E na verdade nós nem precisamos ir tão longe na história, ou geograficamente longe. Não precisamos sair de Paulo Afonso para testemunhar isso. A cidade, ela ainda possui marcas da segregação social. Um clube era para os mais ricos. Outro clube era para os mais pobres. Tem um bairro com nome de marca de cimento.
Tem um bairro com o nome de uma companhia das mais privilegiadas, ou das maiores companhias do Brasil. De um lado, nós temos um dos prefeitos mais bem pagos do Brasil. Do outro, uma gestão de qualidade duvidosa, que em fevereiro desse ano, 43% da população classificou como péssima ou ruim. Vocês querem fazer um teste? Vão comer lá na feira grande, tapioca, cuscuz, um pastel. Fica sentado por 30 minutos na banquinha que você escolher para comer. E conta quantas pessoas vão te abordar pedindo por dinheiro, pedindo por comida. Eu não sei quanto a vocês, mas isso mexe comigo. Isso me deixa incomodado. Essa injustiça. E até por isso eu repito a pergunta que eu fiz. Eu não quero que a gente perca ela do radar. Qual deve ser a nossa postura diante dessa realidade? E ainda que eu não queira perder essa pergunta de novo, né, do radar, de reflexão, a verdade é que Salomão ele não tem preocupação em respondê-la. Porque o seu propósito no livro de Eclesiastes é diagnosticar os problemas na sociedade e na vida para mostrar e provar como debaixo do sol nossa vida não faz sentido, nossa vida não encontra satisfação plena, não tem significado duradouro. Debaixo do sol. O que Salomão faz é dar respostas a outros tipos de perguntas. Por exemplo, ele escreve que a raiz do problema nessa relação entre opressores e oprimidos não é o sistema econômico. Isso é um problema do coração humano, cuja motivação para produzir é a inveja. Vejam no versículo 4. Então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uma das outras. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Se os nossos filhos tiram 6 ou 5 numa prova, logo a gente quer saber quantos seus coleguinhas de classe tiraram. Se os coleguinhas de classe foram piores que os nossos filhos, então está tudo bem, desde que os nossos filhos sejam os melhores. Se fulano estudou menos tempo do que eu para passar no vestibular, então ele mandatoriamente vai ir pior do que eu no vestibular. Se cicrano consegue comer um determinado restaurante, então eu também tenho direito de comer nesse restaurante. Se as minhas amigas ganharam Barbie ou Polly, eu não posso ganhar nenhuma She-Ra, nenhuma Chitara do Thundercats. Tem que ser pelo menos uma princesa da Disney. Conversando com alguns irmãos aqui, comentávamos sobre o ciúme acadêmico que existe entre professores de faculdade e universidades. Muitas vezes, a impressão é que eles, que deveriam ser os primeiros a se alegrarem com o sucesso dos seus alunos, são os primeiros a criarem obstáculos para que eles não cheguem à posição de professor na instituição que tais ensinam. Algumas pessoas preferiram fazer medicina porque o status de fazer medicina é bem maior do que de fazer enfermagem. Alguns não veem a hora de se formar em direito para depois no final ser chamado de doutor. Isso tudo é correr atrás do vento. E é uma constante tentação para vários, se não todos, nós. O trabalho ministerial na igreja não é diferente. É o fulano que prega como ninguém. É o cicrano que é o melhor professor de escola bíblica que já viu. É a igreja XYZ que tem um tremendo trabalho de assistência social. Sério, pensem nisso. Alguma vez você já se entristeceu ou até se enfureceu em razão do sucesso profissional de algum amigo seu ou conhecido?
Alguma vez você já quis sair melhor do que um colega ou um parente, só para no final querer que ele enxergasse o seu sucesso? Será que você, pensa bem nisso, será que você não está tendo nenhum projeto pessoal de vida baseado numa competição pecaminosa? O seu alvo é ser melhor do que Joãozinho, Zezinho, Huguinho. Competição não é pecado em si mesmo. Mas quando o desejo de ser o primeiro supera o bem-estar do próximo, ou se torna tentadora a sua honestidade, então tome cuidado e se avalie. Porque pode ser que o pecado já atingiu o seu coração, e eu tenho certeza que você não quer que ele crie raízes. Agora, por outro lado, tem aqueles cuja motivação é ir contra o fluxo natural da vida. Como se o trabalho fosse em si mesmo um sistema opressor da sociedade e ele se negasse a se submeter a esse sistema maligno, se recusando a trabalhar. Olha o que Salomão diz. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. Literalmente no hebraico, ao invés de se arruinam, está escrito, e comem sua própria carne. E a lição desse versículo está em vários provérbios. Por exemplo, 10:4 diz, o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. 12:24, quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. 19:15, o preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Existem aqueles que querem trabalhar, mas são motivados pela inveja. Existem também aqueles que não querem trabalhar, mas o resultado dessa escolha começa pela própria destruição do indivíduo. Salomão lhe dá uma terceira opção. Versículo 6. E no entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Trabalhar faz parte da nossa vida. Trabalhar não é fruto do pecado. Antes de Adão desobedecer a Deus, ele já trabalhava. Gênesis 2:15 diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ouçam bem, o propósito do trabalho não é nos deixar ricos, e muito menos tirar a nossa paz. Da perspectiva de Eclesiastes, trabalhar, ainda que não traga significado à vida humana, traz pequenos agrados, porque na verdade, eles são presentes de Deus. Salomão ensinou isso para a gente no capítulo 3. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Agora, como é que você vai desfrutar do seu trabalho? Tendo pessoas ao seu redor, dos quais você nem sabe se estão à sua volta porque gostam de você ou gostam do seu dinheiro. Talvez você vai desfrutar tendo que gastar mais recursos em segurança, morando em condomínio fechado, tendo carro blindado, do que na educação dos seus filhos e no lazer da sua família? Tendo que ouvir de cada membro da sua família e da sua vizinhança que você é o salvador financeiro delas e tem obrigação em ajudar? Não é pecado ter muito dinheiro, mas poucos entendem a responsabilidade que acompanha tamanha exclusividade. É bem mais tranquilo viver somente com o necessário do que ter muito como fruto de um trabalho extenuante, penoso, pesado. Não vale a pena. É correr atrás do vento.
E assim como o versículo passado, esse também tem verdades refletidas em Provérbios. E eu não estou sendo exaustivo nem com esse e nem com o passado. 16:8 diz: é melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. 17:1: é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Salomão, nesse capítulo, ele não para, na verdade ele não para as suas reflexões por aqui. Mas eu preferi diminuir a quantidade da argumentação do capítulo 4, que ele apresenta para a gente, para agora, no final, considerar a pergunta que eu tentei manter no radar durante essa pregação. Tendo em vista o mundo que nós vivemos, cheia de governantes que pouco se importam com as lágrimas dos oprimidos, cheia de pessoas que trabalham motivadas pela inveja e soberba, como devemos proceder? Eu sei que alguns de vocês individualmente fazem alguma coisa para mudar a vida de alguns outros. Eu louvo a Deus por isso. Mas será que nós poderíamos fazer alguma coisa enquanto igreja? Eu não tenho dúvida que o nosso principal trabalho com os de fora da igreja é levar o evangelho de Jesus Cristo. Anunciar que ele morreu na cruz para nos salvar da condenação que nós merecíamos. Ele não, nós merecíamos. De anunciar que ele morreu, mas 3 dias depois ele ressuscitou, confirmando ser verdade tudo o que ele havia dito, confirmando que ele realmente era o Messias, o próprio Deus encarnado. Eu não sei o que vocês acharam daquela tirinha do Níquel Náusea na introdução dessa mensagem, mas eu realmente me preocupo quando, em primeiro lugar, vivemos como se o sangue de Jesus fosse algo de pequena importância, como ketchup. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Pedro, versículos 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Quando cremos em Jesus, nós fomos redimidos, ou seja, nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Um sangue puro, um sangue sem mancha e sem qualquer imperfeição causada pelo pecado. O sangue de Jesus foi a moeda para nos resgatar da maneira vazia que nós vivíamos. Agora, por causa de Cristo, nós temos um propósito eterno. Agora nós temos um significado verdadeiro. Agora nós podemos viver essa nossa única vida com os olhos para além do sol. Quando Salomão descreve esse mundo caótico, debaixo do sol, ele não responde especificamente o que nós devemos fazer. Ele conclui o seu livro de forma bem geral, dizendo que nós devemos obedecer a Deus, porque esse é o nosso dever. E enquanto é verdade que isso é suficiente para vivermos essa vida com satisfação, se nós vivemos obedecendo a Deus, é verdade também que obedecer a Deus significa colocar a nossa salvação em prática. Ou seja, manifestarmos o valor do sangue de Jesus, que não é ketchup. Para deixar bem claro. No capítulo 2 dessa mesma carta de Pedro, nós lemos: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Como consequência de termos sido comprados com o valiosíssimo sangue de Jesus, nós devemos obediência a Deus. Aqui, especificado para vivermos de maneira exemplar entre aqueles que ainda não creram em Cristo, como o único e suficiente Salvador. Porque caso eles nos acusem de fazer o mal, eles venham a perceber que as nossas ações, as nossas
boas obras são de fato para glorificar a Deus. Paulo também nos ensina que as obras são consequência de uma vida alcançada pela graça salvadora de Deus. Vejam, Efésios 2, de 8 a 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós não somos salvos por causa das boas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Crente em Cristo que não faz boas obras, confunde o valor do sangue de Jesus com o do ketchup. Os dois são vermelhos, mas são infinitamente diferentes um do outro. Eu creio que podemos fazer melhor para o mundo caótico em que nós vivemos, para que mais pessoas se beneficiem da dádiva de Deus, e especialmente da salvação que somente Ele pode dar. Como igreja, nós somos o veículo de Deus para que a nossa sociedade o conheça e seja transformada. Eu olho para o local onde a nossa comunidade se encontra, para louvar a Deus, para aprender da palavra de Deus, e penso que nós podemos fazer muito por aqui. No nosso bairro, Clériston Andrade, e nos bairros ao redor de nós, há bastante gente cujas lágrimas os governantes não enxergam. Nós podemos usar os recursos que Deus tem nos dado para sermos agentes de mudança e, inclusive, vemos mais pessoas diferentes no nosso meio. Semelhante ao que um dia nós, aqueles que creram em Cristo, veremos. João, ele descreve assim, em Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. Vamos orar para não somente termos o diagnóstico correto da nossa sociedade em relação a Deus. Vamos fazer como questionou Tiago. Vamos mostrar a nossa fé pelas nossas obras. Vamos levar esperança aos que ainda não têm. Vamos orar para que vejamos gente de todas as nações, tribos, povos e línguas no nosso meio, como resultado de uma comunidade que vive acima do sol, buscando obedecê-lo e oferecendo a graça de Deus como a causa exclusiva da nossa salvação e a fé em Cristo como o único meio de recebê-la. Estamos juntos? Estamos juntos? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de escutar a Tua palavra, de ouvir a Tua voz por meio da revelação que o Senhor nos deixou, a Bíblia. Eu peço ao Senhor que nos incomode, positivamente nos incomode, a fazermos mais e melhor, cumprindo um propósito pelo qual nós existimos, Senhor. Ao diagnosticar, Pai, as questões que envolvem a nossa sociedade, que nós, de forma inteligente e de forma amorosa, possamos corajosamente anunciar a verdade para cada um deles, para cada um daqueles que estão ao nosso redor aqui, Senhor. Que a gente fale do Evangelho, sem também nos esquecer das atividades, Pai, que horizontalmente acontecem nesse mundo, debaixo do sol. Mas para que as nossas boas obras sejam exemplos, para que cada uma dessas pessoas observem que o Senhor existe e que comecem a olhar para cima do sol. E quando enxergar a Tua face, Senhor,
elas possam crer de verdade em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e então pertencer à família do Senhor, como o Senhor um dia nos alcançou para fazer parte. Agradecido, Pai, eu oro, mas também incomodado e com a expectativa, Pai, de que o Senhor quer transformar mais a nossa comunidade, amadurecer a nossa comunidade, à medida do que nós sabemos ser a perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.